uma pessoa que eu tenho certeza que vai nos edificar bastante, nos enriquecer bastante com o seu conhecimento e, sobretudo, com a sua simpatia, né? Uma pessoa extremamente descontraída, alegre, preparada, inteligente. Eu sou fã, ela nem sabia, eu acho, mas eu acompanho há muitos anos. E eu estou falando aqui da advogada tributarista, né? Uma área, inclusive, para mim, extremamente importante para o país, né, de uma maneira geral. Inclusive, o país está discutindo uma reforma tributária, aqui nós vamos conversar um pouco sobre isso, né? Então, hoje eu vou conversar, ter o prazer e a alegria e muita satisfação de conversar com Sheila Sodré. Sheila, inclusive, me inspirou, né? Eu, quando fui convidado para tocar esse programa aqui, conversar com vocês sobre essas demandas jurídicas, o mundo jurídico, né, eu comecei a pensar em alguém que pudesse me inspirar e eu me lembro dela, né, nos programas de TV, né, com esse formato e realmente me inspirou. Sheila, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Para mim é uma satisfação, uma alegria. E, aliás, sua alegria nos contagia. Eu falava isso há poucos instantes, né? Isso faz toda a diferença. E muito obrigado. Fique à vontade aí para fazer suas considerações iniciais. Aí depois a gente entra no nosso tema, que é a reforma tributária e outras questões aí que a gente vai conversar. Lula, olha, o prazer é todo meu de estar aqui a essa casa, onde fizemos um trabalho muito belíssimo. Eu iniciei o programa Café com Direito, e que tinha essa roupagem que você está falando mesmo, de um pouco mais de descontração. Porque a nossa matéria do direito, o direito em si, ele é extremamente importante. Nós temos um vocabulário próprio, revestido de muita responsabilidade, e aí, às vezes, as pessoas esquecem que uma comunicação, quando ela não é eficaz, ela não tem efeito algum, né? E, então, o programa e a linguagem do direito, ela tem que ser acessível a quem está nos ouvindo, ao nosso cliente, né? Então, uma das coisas que o programa sempre teve, na época, e eu sempre tomei um cuidado, foi exatamente de falar para cada auditório se o meu objetivo é que ele compreenda o direito. E aí você brinca, como não ser simpática com uma coisa chamada direito tributário, que é complexo, é imposto, é algo que nos impõe, e aí já tem uma antipatia natural do contribuinte, porque é aquela história, por mais que temos um contrato aí, foi tácito, né, o contrato social, de que nós, para vivermos em sociedade, a gente tem que contribuir, a forma de contribuir é imposto a nós por meio da tributação, a gente nunca vê com bons olhos. Então, falar de direito tributário e falar de direito, a gente tem que perder algumas formalidades e, eu diria assim, uma rigidez que foi colocado na nossa fala. E aí eu vou aproveitar para chancelar essa necessidade que nós temos no universo jurídico de falarmos para sermos entendidos e não para sermos ou elevarmos o nosso status de advogado, é o que tem sido feito pelo ministro Barroso, com o CNJ, que é a simplificação da linguagem jurídica, para que o tutelado da justiça, o povo brasileiro, entenda o seu direito. Porque você sabe muito bem que, no Brasil, ninguém em juízo pode alegar o desconhecimento da lei. Só que, na realidade mesmo, o nosso povo desconhece a lei. Então, para nós que temos essa oportunidade de estarmos falando para mais pessoas, de estarmos nos comunicando, sendo instrumento de comunicação, realmente tem que transformar o conhecimento jurídico em algo mais palatável, mais compreensível para a nossa população, que é realmente quem precisa desse auxílio do advogado e esse auxílio do conhecimento jurídico. Então, estar aqui para falar sobre a reforma tributária com você realmente vai ser, para mim, uma grande honra. Olha, não dá nem para eu contrariar minhas palavras. Ela própria confirma exatamente o que eu disse. Sheila,
Eu lembrei aqui você falando aqui com entusiasmo sobre o direito, sobre a advocacia. Lembrei de um amigo que foi meu sócio, inclusive, amigo e irmão, Felipe Ribeiro, que ele tem essa alegria, esse entusiasmo, sabe, com a advocacia. Eu falava que, Felipe, você é um advogado nato, você nasceu para advogar. E o advogado, você muito bem disse, em outras palavras, mas o advogado tem um papel social, né, acima de tudo, de bem informar a sociedade. Nós somos formados, né, através de um curso, né, onde nós aprendemos sobre a legislação, né, como andar em conformidade, e nós temos a obrigação de passar isso à sociedade de uma maneira geral, ao público de uma maneira geral, e você faz muito bem isso, né? Você além de técnica, né, você é uma advogada extremamente preparada, né, comprometida, mas você sabe se comunicar. Então, uniu o útil ao agradável e termina sendo o quê? Termina bem informando a sociedade de uma maneira geral, que é um dos papéis do advogado. Muito, muito, muito bom a gente ver isso, sentir isso no advogado. Eu fico feliz, né, quando a gente se depara com alguém realmente que ama o que faz, e a gente amar o trabalho que a gente desenvolve é muito mais prazeroso, não é? Com certeza. Eu fico brincando, gente, aí eu vou só de forma bem coloquial. Na minha cidadezinha no interior tinha uma palavra que é assim, pinto no lixo. Sabe? Como você fica tão feliz quando você está fazendo alguma coisa que você gosta. E aí é aquela história, poxa, trabalho não é uma coisa que a gente goste de fazer. Mas, ao longo da vida, a gente vai identificando, dentre as 8 horas, 10 horas, 12 horas que se trabalha, o que te deixa mais feliz. E, ao longo da minha carreira, foi isso. Eu já, no início da carreira, advoguei com algumas outras áreas, mas como eu já tinha o direito, como eu já tinha a contabilidade, o estudo técnico da contabilidade, quando eu me aproximei do direito tributário, aí eu me apaixonei. E o direito tributário, as pessoas não dão o real valor ao direito tributário. E eu digo isso, Crispim, até muitas vezes para os nossos colegas advogados, que uma luta incrível para a gente receber os nossos honorários, a dedicação. Tem colegas aí que, para receber os honorários via precatório, trabalhou mais do que 25 anos para receber. E aí, muitas vezes, quando recebe, ele paga uma tributação indevida, porque ele está tão cansado de lutar pelo direito do outro que ele esquece de dar uma atenção para o direito próprio. E aí, em muitas situações, até o próprio advogado, ele acaba pagando imposto a maior. Né? Exatamente, não é minha área, não me meto, mas também não busca um profissional para também tomar conta dele nessa área. Então, assim, direito tributário, que é essa minha paixão, ela tem um viés de importância tão grande. E eu brinco muito que eu sou advogada que digo, olha, para o meu cliente, olha, eu sou a favor completamente de se pagar tributo. Porque eu vivo em sociedade, eu estudei em colégio público meus primeiros anos. Eu já usei o serviço do SUS, tem muita gente que usa e que precisa do serviço SUS. Nós temos estradas, nós temos muitas políticas públicas que elas só são possíveis por conta do tributo. O que eu não acho correto é a tributação indevida. É a má interpretação pelas fazendas do direito, do direito que está ali aplicado, é a má interpretação que parece que é até de propósito, que é o se cola. Como muitas vezes a nossa sociedade não entende do direito tributário, ou o valor para que o nosso contribuinte, para brigar por aquele direito, rapaz, eu vendi, paguei o ITBI errado, mas eu estava doido para vender, eu não vou nem consultar um advogado tributarista. Deixa para lá. Se eu for brigar, vai demorar. E esse pensamento é de 1, é de 2, é de 3, é de quase todo mundo. Mas aqueles que têm um padrão financeiro melhor, que têm condições de esperar uma venda, aí ele vai atrás do advogado, ele vai brigar e ele vai realmente pagar o imposto devido. E o restante da população está pagando a maior. Então, a grande questão do direito tributário é você conhecer
para pagar apenas o que é lícito, o que é justo. Porque, senão, boa parte, até muitas vezes, viu, Crispi, Lula, às vezes, para se safar do tributo, o brasileiro fica tentando dar um jeitinho. Só que, infelizmente, se esse jeitinho já deu certo no passado, hoje, meu amigo, vai ser quase impossível você comprar sem nota ou você querer comprar um imóvel em dinheiro e achar que a Receita Federal ou que o próprio cartório não vai informar dessa compra, desse registro, para a Receita Federal. Não dá mais para você chegar num banco com 600 mil para depositar e o gerente ali com o compliance dele, que ele é obrigado, e os bancos cada vez mais estão respeitando o compliance, perguntar, vamos aqui por causa do COAF, me exige que eu coloque qual é a origem desse dinheiro. Aí você vai dar a origem, vai dar o CNPJ da sua empresa, tá. E aí, todas essas informações, elas são cruzadas pela Receita Federal e também pela Receita Estadual. E com a reforma tributária, todos os entes vão poder ter essas informações por meio de convênio. Isso eu estou falando na prefeitura, quando você vai fazer uma regularização de obra, por exemplo, que você não recolheu o INSS, quando você não recolheu o ICMS do material empregado na obra e você vai fazer a regulamentação, todos esses entes já estão vinculados e todos eles já têm valores, alíquotas, bases de cálculo, toda já estabelecida. E se você não faz, você pode sim cair em malha, e aí o problema é maior, porque a multa é 100%, 70%, então o barato sai caro. Olha, Sheila, eu estava aqui pensando, você falando, eu acho que a gente vai ter que fazer esse programa parte 1, parte 2, parte 3, porque a mulher sabe muito, fala bem e fala coisas que são realmente importantes. E do nosso dia a dia, que a gente deixa passar batido. Eu brinco muito que eu sempre gostei, desde quando eu me conheço por gente, de fazer o meu planejamento financeiro do ano. Eu não digo para você quanto eu preciso no mês. Eu tenho que saber quanto é que eu vou precisar o ano todo. Eu tenho 3 meninos. Então, assim, eu brinco muito com meus filhos, que eu digo, olha, eu sei quanto custou cada um de vocês, que até preço de fralda eu tenho ainda nos arquivos da época, 23 anos. Então, se você tem uma noção do seu custo, do custo, você como pessoa física ou da empresa, você vai pensar 2 vezes em deixar o governo enriquecer em cima de você, porque é enriquecimento ilícito do Estado, do município, quando ele tira do contribuinte um tributo indevido. Mas pela ignorância, passa 5 anos e você perdeu, não pode mais ir atrás. Antes de a gente entrar na reforma tributária, eu queria fazer só uma colocação aqui que você já introduziu muito bem. Eu tenho muito cuidado, Sheila, inclusive quando eu vou conversar com um colega advogado ou com uma área específica, direito médico, por exemplo, onde se demanda muito contra planos de saúde, contra os hospitais. E a gente tem que saber explicar às pessoas, não é, que nós não estamos aqui, o advogado, né, especialista, ele não está ali para tentar usurpar, nem assumir uma responsabilidade de alguém que vá buscar direitos que não são legítimos, né? Você falou muito bem, você vai em busca da reparação. O Estado não pode cobrar a mais do que a lei determina. Isso é muito importante e recentemente eu vi uma matéria sobre muitos advogados estão fazendo litigância de má fé, publicando nos seus Instagrams, como se fosse uma propaganda, vamos entrar contra os planos de saúde, ou contra isso, contra aquilo. E não é assim. Você deve litigar quando realmente há o que pedir, né, de forma legítima, correta, de acordo com a nossa legislação. E você pontuou muito bem, e eu tenho muito cuidado com relação a isso. E aí vem do meu pai, né, que a gente desenvolve essa cultura da ética, né, da boa advocacia, e eu sei que você faz isso com maestria. Você realmente é exemplo para a advocacia, principalmente na sua área tributária. E você falou também sobre questões importantíssimas, né, do ponto de vista do olhar do advogado. Né, como é que a justiça deve olhar? Eu penso que todo juiz ele teria que passar pelo menos 10 anos na advocacia, né, para encarar. E eu acho que eu queria conversar com você sobre isso aí. E você tem esse olhar. A gente, inclusive, vai falar sobre a sua candidatura ao 5º Constitucional.
a vaga do desembargador, porque eu acho que é fundamental, né, que alguém que vá alçar essa condição de desembargador, que tenha que juiz, que é um juiz, tem esse olhar da advocacia. Eu queria ouvir um pouco você sobre isso, mas vamos falar um pouco sobre a reforma, porque falar com você, a gente... Olha, vai. Todo mundo diz que advogado adora conversar. Mulher gosta muito de conversar, advogado gosta de conversar. E quando você encontra alguém que lhe entrevista, que tem um papo agradável, que flui, olha, eu fiquei imaginando a grade aqui da TV, como é que ficaria se deixasse a gente aqui conversando. Exato, então por isso que a gente vai fazer o parte 1, 2 e 3, né? E essa reforma tributária? O que é que ela vai trazer do ponto de vista das mudanças? O que é que vai ocorrer de mudanças para município, para Estado, para as pequenas e médias empresas? Fala um pouquinho, eu tenho certeza que quem está nos assistindo está muito curioso para saber o que é que essa reforma tributária está... o que é que nós podemos esperar dessa reforma tributária? Olha, Lula, realmente, essa reforma tributária nós esperávamos há 30 anos. Eu, quando entrei na advocacia há quase 20, já se falava, e eu tive a oportunidade de entrevistar Roque Carrasa, por conta do programa Café com Direito, e ele já dizia que tinha perdido todas as esperanças, porque todo mundo sabe que a gente vive num manicômio tributário, que é uma loucura a parte da tributação brasileira. Então, a reforma sempre foi anunciada, mas nenhum governo quis utilizar o seu poder político, a gente chama o capital político, para entrar numa briga tão grande. Só que eu cantei essa bola desde o início do próprio governo e os bastidores do governo, porque eu sou também apaixonada por política. Então, já verifiquei isso, que isso acontecia nos bastidores. O próprio ministro, o API, que estava desenvolvendo, que tinha já um projeto muito bom e que ele tinha um trabalho de publicidade em cima da necessidade de uma reforma. Então, eu disse que esse ano sairia, realmente, o ano passado sairia, e saiu. Por mais que falaram que foi atropelado, que foi muito rápido, mas foi aprovada a emenda constitucional 132 de 2023, onde a reforma tributária já é fato. É fato, tem prazo para começar, que os primeiros efeitos você vai sentir em 2026, mas existiu aí no meio dessa reforma tributária uma coisa que brasileiro já ouviu muito falar, que é o jabuti, que é quando o governo, que faz toda uma publicidade, toda uma política para informar o seu povo, vai ter uma reforma tributária do imposto sobre o consumo. E toda a imprensa, todo mundo, todos os deputados ficaram, poxa, reforma sobre imposto de consumo, é ICMS, é ISS, é o PIS, é a COFINS, tá? Mas não, entrou tributo que você nem faz ideia, que diz que tem a ver com o seu patrimônio. Nessa reforma tributária, que ninguém tem falado, já entrou o ITCMD, o IPVA, entrou o IPTU e entrou o ITCMD para alguns estados, ITD, ITCMD, e para o nosso estado aqui da Paraíba, o ITCD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doações. Essas mudanças que ocorreram com esses tributos não vai esperar 2033, 2026. Elas vão ter efeito para o ano que vem, respeitando o princípio da anterioridade, já vai valer. Você, quando comprar um imóvel e fazer o contrato de gaveta, a prefeitura já vai poder antecipar o ITBI dessa compra. Coisa, Lula, que foi uma conquista jurisprudencial, onde estava estabelecido que eu só poderia pagar o ITBI quando eu fosse proprietária do imóvel. E quando isso acontece? Com o registro do imóvel. Então, se eu comprei, e aí a gente vê um boom do direito imobiliário, né, do investimento imobiliário no estado da Paraíba. E aí você tem vários investimentos, o que fomentou um crescimento do nosso estado, de compra de imóveis para investir. Eu comprei para investir, eu sei que eu vou vender daqui 2, 3 meses, 4, 5 meses. Quando eu vender, vou lá pagar o ganho de capital. Eu não vou fazer o registro, porque tem um custo, tem emolumentos. Eu estou correndo o risco, eu não sou a proprietária, eu corro o risco por não ter o registro, não ter ali lavrado a escritura. Mas quando eu vendo, aí eu compro, boto ali o contrato de gaveta,
tomo a posse do imóvel, daqui a 6, 7 anos eu vendo esse imóvel, eu pago ganho de capital, porque comprei por 200, estou vendendo por 1 milhão, que foi mais ou menos assim o estado da Paraíba, né, a cidade de João Pessoa. Aí Lula, que compra esse imóvel, também disse, eu não vou registrar, eu vou segurar aqui a minha onda e daqui a 3 anos eu vou vender esse flat lá na beira-mar, do Cabo Branco, vai estar valendo mais. Só que aí, sabe de eu não vou mais vender para ninguém, não. Eu vou botar no meu acervo patrimonial, vou morar lá na beira-mar mesmo, está tudo bem. Quando ele vai registrar hoje, o que acontece? A prefeitura vai cobrar cada ITBI. Senão, o próprio registro não é feito. O cartório se nega, ele dá uma nota devolutiva que você vai ter que pagar os ITBI junto às prefeituras. A justiça vinha se manifestando. Já tinha se manifestado dizendo exatamente isso, que seria só... Mas aí, Lula, o que acontecia? Só advogado, só quem tinha uma advogada que brigava na justiça e que conseguia realmente só pagar o ITBI. Ou então ir atrás, agora, como você pode pegar a repetição de indébito. Mas, com a reforma tributária, as prefeituras, com o seu lobby, alterou muito o ITBI. Alterou essa questão do fato gerador do imposto, em que momento eu tenho que pagar o ITBI, como também, que aí foi um grande golpe para a gente, que é a questão da base de cálculo. As prefeituras vão estabelecer qual é a base de cálculo do valor do imóvel, pelo valor do mercado, mas eles vão ter que estabelecer um critério legal, né, juntamente com o legislativo do município. Então, são os vereadores que vão estabelecer como que vai ser calculado essa base de cálculo. Como é que vai ser essa avaliação de mercado do meu imóvel? Né? Como é que eu vou ter essa segurança de saber que o valor do mercado ele vai estar condizente com o valor que eu vendi? E em que momento vai valer o meu preço, que foi a transação que eu vendi esse imóvel? Né? Por mais que um imóvel, muitas vezes, ele pode estar no mercado por 1 milhão, por 500 mil, mas eu estava apertada, eu estou indo viajar, eu vendi por 800. Né? E aí o município diz, não, você vendeu o valor do mercado, ele vale 1 milhão. Tá? Você deve estar vendendo por fora. Porque qual é o grande problema que nós temos no Brasil? É que os entes, eles tratam nós, contribuintes, cidadãos, como pessoas que estamos sempre buscando dar um jeitinho para roubar e para lesar o Estado. Sempre com a ideia de que nós estamos fazendo uma simulação. Eu estou fazendo um contrato de compra e venda, onde o imóvel vale 1 milhão, aí para pagar menos tributo, quando eu digo que os contribuintes mal informados, para pagar menos tributo, eu boto o valor da compra menor, mas esquece, e aí passa, né, paga o tributo, mas aí quando eles vendem, o ganho de capital é maior e o ganho de capital é 15%. Quando, na realidade, para registrar e para fazer a coisa correta, você só pagaria 3% do ITBI. Né? Outros municípios aqui é 2%, né? Tipo Campina Grande. Então, o que acontece? O prejuízo lá na frente vai ser sentido. Só que hoje não tem mais esse jeitinho brasileiro de tentar vender ou simular uma venda. Porque o cartório vai informar para a Receita pode lhe exigir, ou a própria prefeitura vai poder lhe exigir, por exemplo, a transferência. Aí é onde é a diferença, porque se eu vendi para você por 800, eu vou pagar ITB por 800. E eu vou brigar na justiça e brigo com o município pedindo uma revisão, provo o valor que eu paguei, junto às transferências bancárias, e eu quero ser tratada honestamente, como eu estou sendo. Porque o que acontece, que sempre tem sido o tratamento dos entes para nós contribuintes? É como se a gente é de má fé. Não é o princípio da boa-fé. A gente tem que ter, porque eles têm 1001 mecanismos de proteção e de segurança. Mas eles, para a gente, é pior. Lembra a história dos carimbos? Tudo era carimbado. Por que o custo do Brasil era tão alto? Porque não acreditava no nosso povo, por conta do danado do jeitinho brasileiro, que o povo a gente ainda fala como se fosse vantagem. Não vamos mais. Quem já usou dessa prática, saiba que vai ficar impossível. E eu digo a você, e vai ficar melhor. Porque, na medida que você tem o compliance, que você entende o direito tributário, você vai pagar correto, você vai ser um excelente cidadão, porque você vai contribuir. E vai contribuir com menos do que os armengos que se faziam antigamente para que você não pagasse tributo, só que você caía na malha. Hoje, Lula,
A informação que a Receita Federal tem sobre a nossa vida é um Big Brother. Se você puxa a sua declaração pré-preenchida, a Receita sabe mais sobre você do que você mesmo. Sim. Eu já peguei clientes, por exemplo, que tinham dinheiro em conta que nem sabia, uma poupança que não tinha fechado. Quando puxei, tá aqui. Ele disse, doutor, eu nem sabia que tinha esses 300 contos lá nessa conta. Eu tinha pago uma vez um hospital em Recife, né, e eu estava preocupado em encontrar a documentação. Mas quando nós abrimos, o hospital já tinha declarado, para minha sorte. Porque eu não estava encontrando Exato. os Então, recibos. cada vez mais vai acontecer isso, e a Receita Federal está tomando esse cuidado ao ponto de termos hoje programas específicos para médico. Poder, toda vez que ele for fazer uma consulta, o recibo já é online, diretamente vinculado à Receita Federal. Então, os órgãos estão se preparando, estão utilizando inteligência artificial. O nosso estado, no ICMS, ele é referência em outros estados por conta da inteligência aplicada à tributação. Então, por mais que o contribuinte realmente se esperneie e fique chateado, com razão, porque a carga tributária é alta, mas sonegar ou procurar meios de não pagar de forma ilícita vai gerar um prejuízo maior para ele e para toda a sociedade. Porque quando uma empresa sofre um auto de infração, a multa é 100%. Verdade. Sheila, deixa eu te interromper aqui, me peço perdão já, mas como o nosso programa é curto e eu tinha muitas perguntas a você, porque isso aqui, gente, vocês estão vendo que é uma aula, né? É uma aula, eu ia perguntar se você estava ensinando e tudo. Você dá aula, eu dou né? aula, já dei aula para magistrados, para servidores, exatamente sobre planejamento tributário pessoal, porque é importante. Inclusive, depois eu quero contratar seus serviços. E, gente, amigo contrata de verdade. Vocês têm que acabar com essa história de... Não, porque é amigo, a gente vai consultar de graça. Não, a advocacia, a gente tem que valorizar os colegas e prestigiar os colegas. Né? Então, mas, assim, quando é um advogado realmente que traz a informação técnica, como ela tem trazido aqui, é importante que a gente consulte de verdade. Planejamento tributário é fundamental na vida de cada um hoje. Eu paguei o preço por não ter contratado. Né? Eu vendi uma casa de meu pai em Camboinha, que ele tinha comprado na década de 80, e nunca fez a atualização do valor. Eu paguei um absurdo de imposto, né, por ganho de capital. Estou pagando, inclusive, ainda. Então, o que Sheila fala aqui é fundamental que se faça um planejamento tributário. Eu falei, Sandra, que eu acabei de receber uma mensagem aqui de uma advogada, Sandra, do meu escritório, aí já as preocupações da advocacia. As preocupações. Então, eu queria ouvir isso de você, a sua opinião com relação, de uma maneira geral, essa reforma tributária ela é positiva para o nosso país e também do ponto de vista de quem está do outro lado, né, quem paga os impostos. Vai pagar mais imposto ou não? Porque eu queria depois entrar no outro assunto com você. Tá, eu vou ser bem breve em relação a isso. Olha bem, eu vou falar de forma generalizada. A reforma cumpriu um papel e tem um papel, essa nova visão do direito tributário, porque é para simplificar. E alguns princípios, aquela história, não é o ideal, mas nós não vivemos a sociedade ideal, nós não temos os políticos ideais, nós não temos os legisladores ideais, nós não somos os seres humanos ideais que a gente gostaria de ser. Então, essa reforma tributária ele é o resultado contemporâneo da nossa sociedade. Então, ela não é perfeita, tem muito que aprimorar e ela está numa fase de elaboração. Nós somos contemporâneos de uma mudança que vai afetar todas as gerações. Então, atenção aos nossos legisladores estaduais, municipais, porque nós temos que ficar ligados, porque está tudo acontecendo agora. Então, foi melhor para o contribuinte, indiscutivelmente. Nós tínhamos uma cesta básica, e eu vou falar, por exemplo, de um absorvente para as mulheres, onde a gente era tributado, gente. Uma coisa que é essencial, custo. Eu posso dizer, mas é nada o preço de um absorvente. Mas você sabia que tem adolescentes de baixa renda que não ia para a escola exatamente no seu período menstrual, porque não tinha absorvente? Imagina isso, você, mulher que está nos assistindo. As camadas mais simples não usam, não têm condições de bancar. O feijão, a carne, vai ser tributação zero. Então, se hoje a gente chega a pagar uma tributação de quase 32%, 33% sobre esses produtos, um ou outro produto tem uma redução, hoje, atualmente, ela vai passar para a alíquota zero. O arroz, o feijão,
feijão, os legumes, verdura, ovo, queijo, tudo isso vai ser alíquota zero. Isso representa uma queda considerável. Medicamento vai ter alíquota zero em boa parte deles. Se você me perguntar o nome de um dos medicamentos, eu não vou saber, porque eu realmente raramente tomo um remédio na vida. Mas a diferença é muito grande. Ou ele teve a isenção de 100%, ou ele teve de 60%. Nós vamos ter um cashback. Então, a população mais carente vai poder receber de volta o imposto que ele pagar sobre a conta de energia, de água, sobre o gás de cozinha. É uma forma de equilibrar a distribuição de renda. E a gente vai sentir isso, porque nada no direito tributário ele é imediato. Você vai sentir ao longo do tempo. Vamos pagar mais tributo em algumas áreas, principalmente sobre o patrimônio. Então, assim, a parte tributária, essa reforma, tem algumas coisas ainda que precisa melhorar, que está passando pela reforma, que vai ser regulamentado ainda pelos estados. Então, a gente tem que estar atento. Mas, indiscutivelmente, o Brasil ter um IVA, mesmo que dual, um IVA com uma taxa de 26,5% no máximo, ele ainda é menor do que o que a gente já tinha hoje em dia, principalmente na área de consumo. Serviço, que só se pagava aí 5%, e aí quem estava no Simples pagava ali algumas alíquotas da alta tributação federal também, vai ter uma diferença, vai aumentar indiscutivelmente, mas vai ter alguns créditos, e aí tem algumas observações que, infelizmente, o tempo não dá. Mas, no geral, vocês vão sentir uma diferença e a gente vai poder consumir produtos de maior qualidade e uma distribuição mais equânime em relação realmente aos valores finais do produto. Gente, eu prometo que eu vou convidá-la para a gente reeditar essa nossa conversa aqui, porque de fato realmente é muito, muito bom. É muito. O plano de saúde mesmo teve uma boa redução, né? É muito boa. É muito esclarecedor tudo que você tá nos trazendo aqui. Mas eu vou pedir licença a quem nos escuta, porque eu estou curioso. Eu sei que você é candidata à vaga de desembargador. A inscrição é hoje, então eu vou fazer hoje. Eu pensei que já tinha sido feito. Eu fiquei para hoje. Tá bom. Mas então, eu sou uma pré-candidata. Você é pré-candidata até daqui a pouco. Daqui a pouco você é candidata. Então me fala o porquê, qual a razão. Eu já sei, porque eu conheço suas virtudes, conheço sua qualidade técnica, né, e o que se exige muito, né, para ocupar uma vaga de desembargador. Tem que ser realmente alguém que esteja muito preparado do ponto de vista técnico, jurídico. Mas qual o desejo no seu coração? Que semente é essa de ter almejar este cargo? Perfeito, Lula. E eu vou tentar ser bem objetiva, porque apesar o desejo do meu coração foi exatamente entendendo qual é o papel que um advogado que é eleito pela sua classe, né, a princípio, ele vai ocupar pelo 5º constitucional, que acho que muita gente que está nos ouvindo não entende, como é que um advogado passa a ser magistrado. Então, isso é uma opção que foi nos dada pelo legislador constituinte, a qual a cada 5 magistrados de carreira nos tribunais, vai ser um 5º ele é da advocacia e o outro alternando do Ministério Público. No estado da Paraíba, o que aconteceu agora foi o aumento do número de desembargadores no tribunal. Então, vai ter um aumento de 7 desembargadores. Nós vamos ter uma Câmara especial, um órgão especial, agora no tribunal, pelo número de desembargadores. Vai mudar a estrutura do nosso tribunal com essa eleição do 5º, porque serão 5 juízes de carreira, antiguidade, merecimento e um advogado que vai ser eleito pelos colegas. Vão sair 6 advogados. 3 homens mais bem votados e 3 mulheres mais bem votadas, e os desembargadores vão escolher 3, e esses 3 vão para a mão do governador escolher e nomear um desses 3. Então, por que eu quis, na minha advocacia tributária, pelo qual eu sou apaixonada, abrir mão da advocacia para poder estar ali dentro do tribunal, exercendo uma função de julgadora?
porque realmente eu acredito que as minhas habilidades desenvolvidas ao longo desses quase 20 anos de advocacia são as habilidades que nós, da classe de advogados, precisamos ter nos representando dentro do TJ. Nós vamos ser julgadores, nós vamos ter que ser provocado pelo jurisdicionado. Mas a diversidade desses 20 anos, ele me trouxe experiências e habilidades para poder, cada vez mais, compreender o valor que o advogado exerce dentro da administração da justiça. O artigo 133 já diz isso, por lei, que nós somos essenciais à administração da justiça. Mas é dentro de um tribunal onde a administração, de fato, e aí eu falo como gestão, ela é desenvolvida. E a gente precisa de um olhar de quem exerceu a advocacia por 20 anos para tomadas de decisões também administrativas que vão envolver todo o legislado, todo o tutelado da justiça paraibana. Né? O tribunal, um desembargador, ele não só vai exercer a tarefa de julgar com independência, com equidade, respeitando as prerrogativas do advogado, não permitindo a hierarquia e o desrespeito pela classe, não tendo diferença se é um membro do Ministério Público que está à espera para ser atendido pelo desembargador ou um advogado. Nós somos iguais à administração da justiça. Mas, dentro de uma gestão do tribunal, onde nossos desembargadores hoje exercem um papel de extrema importância, que é determinar orçamento, que é saber lidar com a própria comunicação com a sociedade, né? Isso também precisa um olhar do advogado, estando presente e tendo essa bandeira dos seus pares. Porque, estando como desembargadora, quem teve a vivência, Crispim, tem a sensibilidade, ela tem a empatia de compreender e de escutar a tese que recorre, a tese de quem é recorrido, a sede de segundo grau, porque nós temos algo muito mais complexo, tem que ter cuidado, tem que ter, uma das coisas que eu considero extremamente importante, que nós já temos alguns casos muito elogiosos e aí de respaldo a nível Brasil, que é a transparência, é a questão da gestão de gabinete, onde o advogado consiga entender. Se o próprio CPC estabelece que aqueles processos vão ter que seguir uma ordem cronológica, eu saiba qual é a minha ordem cronológica. Como hoje você sabe, se você está esperando um precatório, você sabe qual é a sua ordem cronológica. Então, ter essa transparência dentro de um gabinete ajuda a gestão. Ter segurança jurídica de que o gabinete, qual é o posicionamento do gabinete sobre A, sobre B, sobre a questão A e B, e que a população entenda e sirva de efeito pedagógico. Porque segurança jurídica dentro de um tribunal é algo norteador para nós, advogados. Perfeito. Como é que eu, ciente de que todo tribunal já tem um posicionamento firmado com base em decisões de recursos repetitivos ou de repercussão geral, está ali a decisão, a corte já definiu, até às vezes pelo pleno, e eu vou entrar numa aventura jurídica com o cliente, onde ele está correndo risco, muitas vezes, de pagar o quê? Honorários sucumbenciais para a outra parte e até ter como uma litigância de má-fé. Agora, o que acontece, que a gente tem, às vezes, escutado dos colegas nessas visitas da pré-campanha, Lula, é que, muitas vezes, o mesmo gabinete, o mesmo juízo, ele dá para fatos análogos, e aí eu não estou nem imaginando aqueles casos concretos, onde tem uma ou outra coisa, mas em áreas onde o direito ele é quase praticamente o mesmo, a mesma matéria, o mesmo objeto, né, muitas vezes, onde o mesmo desembargador tem entendimento completamente diferente, percentuais para indenizações completamente diferentes a situações análogas. Isso causa insegurança jurídica. Exato. Então, quando eu vi que nós teríamos essa oportunidade agora, né, pela ampliação do número de desembargadores, eu perguntei, por que não eu? Né? Eu, quando me tornei membro do Rotary Club, que é uma instituição filantrópica internacional, em 2 anos como membro, eu já me tornei presidente.
3 anos depois, eu já me tornei governadora assistente de três clubes. Quando eu me associei à ABMCJ, que é a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, onde a gente fomenta a motivação, onde a gente estimula as mulheres à carreira jurídica, independente se for para advocacia, para qualquer área, eu comecei como membro. Hoje, eu já estou pelo 2º legislativo como conselheira deliberativa, sempre no conselho. No CESA, Centro de Estudo de Sociedade de Advogadas, eu comecei ali, Lula, que é um centro incrível, onde só tem grandes escritórios aqui do estado da Paraíba, porque é uma instituição nacional, e eu era pequenininha e eu já estava no meio dos grandes. E eu comecei assim, incentivando outras instituições, outros colegas advogados a estarem juntos, porque uma coisa que eu aprendi na minha vida foi perto dos bons que a gente fica melhor. E aí vou usar a nossa linguagem. Então, é saber que eu nunca me contentei, eu sempre busquei dar o meu melhor, não só para mim, mas para a coletividade, que eu estou pré-candidata à vaga de desembargadora. Minha amiga, infelizmente o nosso tempo passou, esgotou. Eu ficaria até amanhã aqui, mas segura um minuto só. Eu entendi, né, sua mensagem extremamente legítima também, acho, concordo com você em inúmeros pontos aí. Infelizmente a gente não vai poder comentar por mais tempo aqui, mas eu lembrei de Abelardo Jurema aqui, que é nosso amigo, querido, era amigo do meu pai. Colunista social. E ser colunista social eu sempre encarei acho que é um jornalismo difícil, porque mexe com o ego da sociedade, a sociedade tem vaidades, enfim, mas Abelardo tinha uma marca que eu sempre gostei muito, ele não elogiava por elogiar, ele registrava o reconhecimento pelo valor de alguém. Eu achava que era um colunista social diferente. E eu inspirado nele, né, eu vou fazer também esse registro. Não é um elogio assim vazio, mas realmente é um reconhecimento, né, de minha parte como advogado, né, do seu trabalho. Um trabalho que você faz com esmero, com muito cuidado. Você cuidar do patrimônio de pessoas realmente tem que ser alguém que esteja preparado, que se preparou, que estudou muito, né? Gastou muito tempo, recursos, se preparando e hoje ajuda as pessoas a se planejar melhor do ponto de vista tributário. E seria realmente uma grande opção, né, termos você representando a advocacia e a sociedade como um todo, como um desembargador. Então, a gente coloca na mão do Senhor, né, que Ele que sabe todas as coisas, e eu espero que você logre êxito, né? Eu gostaria de agradecer, nosso tempo realmente acabou e já ultrapassou. Se você quiser fazer aí a última consideração bem rapidinho. A consideração é muito obrigada à audiência de todos vocês e muito obrigada, viu, Lula, por essa oportunidade, porque compartilhar conhecimento, para mim, sempre foi uma missão, que foi o que você estava me dizendo ali nos bastidores. E é isso, a gente tem que ter generosidade com aquilo que Deus nos deu, que é a capacidade de pensar, a capacidade de poder estudar e poder divulgar o conhecimento, porque a gente sabe que o conhecimento é poder. É verdade, muito bom, muito bom. Sheila, muito obrigado, Sheila. Então, daqui a pouco a gente vai voltar em outra oportunidade. Gente, muito obrigado. Na próxima semana estaremos aqui com o programa Justiça Ideal. Até lá, então. Deus nos abençoe.